Este homem estava derretendo ouro. Ele despejou o ouro em uma pequena panela. Usou um forno especial para assá-lo. Depois de alguns minutos, o ouro derreteu em um líquido. Ele derramou-o em um molde para formar um pássaro dourado. Em seguida, ele cobriu-o com uma camada de tinta. Eu não digo, você não diz, ninguém vai saber que isso é ouro. A história de um grupo criminoso de 6 pessoas. Ringo era muito bom em camuflar e roubar. O cofre era como sua casa, ele conseguiria o que quisesse. Wick jogou dinamite desde os 6 anos de idade. Nos últimos 18 anos, ele explodiu um monte de coisas. Violet, a mestre do combate corpo a corpo. Ela era boa com todas as armas, só ela podia destruir uma gangue. Richard era um ladrão profissional. Desde o início ele sempre confiou no roubo, nunca trabalhou antes. Contanto que ele viesse algo, ele definitivamente roubaria. Fingir deliberadamente que estava bêbado, derramando álcool nos outros. Na verdade ele queria roubar um saco de dinheiro, mas, infelizmente, foi capturado pelos subordinados, e foi arrastado até o estacionamento e recebeu um soco. Depois que ele recuperou a consciência, ainda havia um cartão de quarto em sua mão. Em seguida, ele abriu o quarto. Só assim, foi para dentro. Encontrou na pia um relógio e pegou-o imediatamente. Quando ele estava prestes a sair, ele ouviu a porta se abrir. Aconteceu que ele era um príncipe, então tinha tanto dinheiro. Nesse momento, ele foi ao banheiro e percebeu que a caixa do relógio não estava em lugar nenhum. Então os guarda-costas começaram a persegui-lo. Mas, neste momento, Richard estava no elevador. Quando ele chegou ao primeiro andar, foi parado pelo pessoal de serviço. Ele disse que seu carro estava pronto. Como resultado, quando ele se abaixou, ele percebeu que esta era a mesma pessoa que ele havia conhecido antes. Pareceu que neste dia sair sem consultar o calendário não foi bom para roubar. Pace sentou no carro e perguntou: "Você é o príncipe Zahani aí em cima?" Príncipe é um príncipe, mas ele não era o príncipe Zahani, mas o príncipe de outro país. Além disso, a pessoa acima não era real, mas falsa. Ian, isso é problemático. Não precisa mais se preocupar com ele. Vamos continuar e ver. Ele não saiu por não muito tempo, quando o FBI atrás dele começou a persegui-lo, mas essa velocidade dele não era normal. Receava que o avião não os alcançasse. Ele rapidamente conheceu 3 de seus cúmplices. Descobriu-se que a outra parte tinha algo para pedir ajuda a Pace. Depois que as pessoas do FBI os perseguiram, eles só viram um avião decolando. Essas pessoas lhe disseram que queriam ir para a prisão. Pace disse: "Sou apenas um ladrão. Por que roubar a prisão? Também não há dinheiro lá. Se o roubo na prisão não der certo, podemos até ser pegos." Eles dizem: "Temos o mesmo objetivo, Schultz." Porque Pace bagunçou seus negócios antes. A outra parte estava perseguindo ele. Além disso, eles também tinham uma organização terrorista, construindo muitas prisões no mundo. Não importava o quanto eles falassem, Pace ainda disse: "Não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um ladrão. Não vou a lugar nenhum." Quando ele se virou para sair, Ringo disse que havia 1 tonelada de ouro nele. Pace imediatamente se virou. Também disse que gostava de ouro. Mas então, quando falaram sobre compartilhar o dinheiro, houve um pequeno problema. Pace disse que se ele conseguisse o ouro, ele queria metade dele. Os outros pareciam idiotas depois de ouvir, porque eles queriam roubar o dinheiro, não para dividir, mas para evitar que os terroristas o roubassem. Quando Pace ouviu isso, ele imediatamente quis recuar. Coisas que não deram certo, ele não queria fazer. No entanto, quando ele estava saindo, ele foi parado. Ela era filha de Pace. Também era um ladrão, considerado como filha herdada do pai. Mas o que ela fez foi lidar com a injustiça, ajudar os pobres. Porque a filha apareceu, Pace não podia discordar. A primeira coisa que precisariam fazer depois disso seria encontrar um lugar para guardar o ouro. Olhando para a foto do banheiro, incluindo a lavanderia, Pace suspeitou que era possível lavar roupa dentro da prisão. Então, por que eles ainda precisavam usar o caminhão para carregar roupas para fora para lavar? No final, ele concluiu que o ouro estava definitivamente escondido sob o vaso sanitário ao lado da lavanderia. Eles cavalgaram pelo deserto. Logo eles chegaram à cidade de Caquista, e escolheram um antigo armazém para iniciar o plano de roubo. Primeiro, eles teriam que ter um veículo de transporte de ouro. Então, se eles quisessem transferir o ouro para outro país, eles precisariam de um avião. Depender de camelô seria impossível. Além disso, a instalação de uma prisão exigiria uma lista de cooperação interna e externa. Depois que o arranjo estivesse pronto, todos iriam agir. Ringo fingiu ser um homem de seguradora. Ele disse que eles tinham muitos produtos inválidos, que precisavam mudar o comprimento clássico.
graças à sua língua flexível, finalmente convenceu o carcereiro, Violet, a ao mesmo tempo, também lidar com um motorista. Com apenas 3 frases, ela pegou a chave e o trancou no banheiro. Eles também construíram alguns motores e fornos a vapor especiais. No dia seguinte, eles trouxeram tudo para o carcereiro. Assim que ele entrou, Pace ficou muito interessado neste grande pássaro. Em outro lugar, os dois assinaram um contrato. O carcereiro queria ver o progresso. Ringo o obrigava a contar histórias. O diretor disse com raiva: afinal, sou o carcereiro ou você é o carcereiro? Então eles ouviram o uivo de Ringo. Todos eles se esconderam rapidamente no forno. Ele entrou lá. O capitão também disse que havia gente lá dentro. O carcereiro também queria ver se funcionava. Ele ligou a energia. As pessoas lá dentro já estavam grelhadas e era quase insuportável. Ele imediatamente correu e desligou a energia. E disse que a nova máquina deveria esperar 2 horas ou afetaria a vida. Isso mostrou que a retórica também era um assunto. Ele então abraçou o carcereiro uma vez. Na verdade, foi porque ele queria roubar suas coisas. Depois que eles saíssem, os dois foram até o armazém de ouro, determinaram o local. Aproveitaram a refeição para colocar um pouco de remédio na comida. Depois que os criminosos comeram sua refeição, a prisão tornou-se caótica. Todos eles vomitaram como se estivessem bêbados. No leste havia uma pessoa, no oeste havia uma pessoa. Eles começaram o concurso de spray de água. Aqueles dois estacionaram um carro do lado de fora. Colocaram muitos cones de estrada. Além disso, também colocaram uma bomba embaixo de carro. Ao mesmo tempo, eles foram ao banheiro e encontraram um tijolo vazio. Vish até dançou. Só assim, ele estava perfurando e cinzelando um tijolo enquanto dançava. Não muito depois, eles viram o ouro abaixo. A prova foi aberta. Eles estavam muito ocupados neste momento, por causa do alto índice de criminalidade, fora da prisão. Todos eram inabitáveis. Em um piscar de olhos, Wick despejou uma grande quantidade de gás no porão. Vendo o tempo se esgotando, ele jogou uma pederneira. Por causa do impacto da explosão, todos pensaram que era um carro do lado de fora. Eles entraram no porão. Acabaram de pegar um pouco de ouro quando viram a câmera. Eles então Wick reorganizou o ouro e até tirou uma foto. Conectou o cabo de dados, conectou a câmera. O chefe da guilda veio para a sala de observação para ver um pouco de cofre de ouro. Ele descobriu que o interior era normal, sem problemas. Na verdade, os dois rapidamente transferiram o ouro. Como resultado, ele trouxe 2 pessoas que querem verificar. Mas quando ele veio cá, ele viu apenas uma mesa. Os dois fingiram ser médicos. Enquanto caminhavam, de repente deixaram cair uma barra de ouro. Esta pessoa viu e estudou por muito tempo. Espera-se que seja relativamente lento para ele estudar. Quando ele pensou nisso, ele foi atrás dele. Mas eles não estavam em lugar nenhum. Neste momento, o chefe da guilda recebeu um telefonema, dizendo que haviam capturado a filha de Pace. Isso foi considerado como uma boa notícia feliz. Nesse momento, seus subordinados pararam uma ambulância. Verificar por sua vez, mas nada foi encontrado. O chefe acabou de ver 2 pessoas vestindo roupas armadas. Correu até lá e perguntou o que eles estavam fazendo. 2 pessoas disseram que havia um vírus no ar. Neste momento, um carro passou. Logo eles também saíram da prisão. Na verdade, tentaram trazê-los para pegar o vento. Por que não se preocupe, eles podem alcançá-lo. Se você não acredita, olhe. Assim que chegaram à fronteira, eles pararam. O chefe verificou o interior do carro. Não havia nada lá. Nesse momento, eles levaram embora o grande pássaro. Colocaram-no no molde para criar a forma. Em seguida, despejaram o ouro na panela. Usaram fogo alto para ferver a água para despejar no molde. Quando ele o tirou, ele se transformou em um pássaro gigante. Em seguida, eles aplicaram uma camada de tinta. Ninguém pode adivinhar. Quando eles o empurraram para fora, o carcereiro disse que queria dar uma olhada. Ele abriu-o. Era o pássaro enorme. E eles disseram que precisava ser consertado. O carcereiro não pensou muito. Apenas deixou-se ir. Tudo concluído, ninguém sabia para onde Pace foi. O chefe da época estava detido por soldados de outro país, porque ele se atreveu a ir até a fronteira para pegar armas. Isso foi considerado como uma invasão territorial. No final, ele apenas entregou obedientemente a arma. Mas os soldados também não eram reais.
todos os atores que eles convidaram. O chefe também queria fazer um telefonema para ordenar o assassinato da filha de Pace, mas todos eles sabiam que essa filha era Violet. Antes disso, ela fez um passaporte especialmente, que os fez acreditar que era real. Então foi a vez da mulher se apresentar, com essas poucas linhas de movimentos. Era previsível que todos os homens estivessem a seus pés. No dia seguinte, no noticiário da prisão, havia uma história sobre comida venenosa, mas a história do ouro absolutamente não foi mencionada, porque o ouro não foi enviado para o canal oficial. Eles só admitiram quando encontraram um grupo tão grande de ladrões. Eles então não dividiram o dinheiro, mas doaram todo o ouro ao Fundo das Nações Unidas para a Infância. Além disso, eles também doaram anonimamente. Esta é uma verdadeira lição: faça boas ações sem deixar nome. Vale a pena aprender com isso. Se você gostou deste filme, siga para apoiar o canal.